Glória a Jesus. Amém, amém. Toda a glória pertence a Ele de verdade. A gente não esquece disso, né? Porque é um pouquinho. Mas é dele. É melhor devolver para Ele. A quem pertence. Amém. Não é? Amém. Então, o Evangelho é muito proposital, vamos dizer assim, né? Muito real, porque fala desse rei a quem a glória pertence, sobre todas as nações, sobre todas as nossas vidas. Amém. E hoje eu quero fazer um pequeno panorama, uma visão geral assim, do livro de Ezequiel, uma resumida no livro de Ezequiel e uma aplicação naquilo que, à medida que eu fui lendo, fui vendo, o Senhor foi me mostrando. É algo simples, como toda palavra é simples, mas ao mesmo tempo são os paradoxos de Deus, né? Tudo é simples, mas a aplicação e a vivência é que pega a gente assim na curva, para que a gente decida se o que a gente quer de verdade. Então, nós começamos a pedir, né, que cada um lesse, já deve ter lido, talvez mais de uma vez, o livro de Ezequiel. E é um livro muito profundo, um livro profético, um livro muito intenso, que manifesta ali os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Esse livro foi escrito há mais ou menos 2.600 anos. E parece que a história dele é para hoje, é para agora, não é? É um livro que anuncia a glória de Deus, a sua santidade, a sua justiça, o seu juízo, também o seu perdão. E conclui assim com um futuro milenar maravilhoso para a cidade que será chamada Senhor está ali. Ainda não aconteceu, né? Mas vai acontecer. Então, Deus chamou o profeta numa visão maravilhosa e através nessa visão, ele também chamou o profeta como um atalaia, aquele que anuncia aquilo que Deus falar, aquilo que vai falar, aquele que vai pronunciar, né, a sentença, o julgamento, o juízo, o que for que sair da boca de Deus. E ele anuncia então que a responsabilidade é de quem ouve, porque ele vai anunciar o que Deus está falando, mas cada um de nós que ouve tem uma responsabilidade com relação a isso. Apocalipse nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque não é só escutar, é além de escutar, não é? Todo aquele que não for surdo vai escutar. Mas o que vai fazer com isso? Aí implica o ouvir, a responsabilidade. E ele começa então anunciando que o fim vem, o castigo vem, a destruição vai chegar. E ela está perto, está às portas, para aquela época. Por que ele foi anunciar logo o castigo no início? Não é? Porque Deus via as abominações, a idolatria, o pecado, que parecia que estava escondido, que ninguém estava vendo, mas estava acontecendo e Deus vê, porque Ele é onisciente, onipresente, não é? E Ele via tudo que estava acontecendo. E o povo dizia: Deus não nos vê. Essa é a sensação que, se a gente olhar para o mundo, existe. Deus não nos vê, não faz diferença. Pode fazer o que você quiser. O importante é ser feliz. Não preocupe com as consequências, como se elas não chegassem. E elas chegam, não é? Então a idolatria estava se espalhando ali no meio do povo de Israel. Será que é só lá? Será que é só naquela época? Será que hoje a gente não corre o mesmo risco, né? E uma das maiores consequências da idolatria é a ausência da presença de Deus. Porque Deus não vai coabitar com isso. Então ele sai, ele se separa. Porque Deus é um Deus santo. E a gente às vezes nem percebe que a presença dele já se foi. E esse é um grande risco. Começamos a viver e a fazer coisas que aparentemente são normais, são aceitas, mas sem a presença de Deus. Esse é o grande risco que todos nós corremos. Ezequiel 11:23 diz: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte, ao oriente da cidade. Então a glória de Deus saiu do templo e ninguém percebeu, ninguém viu. Será que isso acontece hoje? Será que hoje a gente também não vive coisa semelhante? Porque naquela época o templo representava, desempenhava várias funções. Era um lugar de encontro com Deus, era um lugar da presença de Deus, era um lugar do perdão, era um lugar do centro espiritual
da nação. E isso, então, era para ter percebido, né? Que naquela época, se a presença não estivesse ali, era só uma construção qualquer. Mas parece que demoraram a perceber isso. Então, com a vinda de Jesus, houve uma substituição no templo. Então, não é mais um prédio. É cada um daquele que crê e se rende a Jesus. Que aceita Jesus como Senhor e Salvador. E em Jesus, então, nós vamos ter a redenção dos nossos pecados. O perdão, né? Ele vai habitar individualmente em cada cristão que se torna, então, filho. E esse privilégio é grandiosíssimo. Mas carrega uma responsabilidade enorme. Porque a gente gosta do privilégio, a gente não gosta muito da responsabilidade. Não é? Isso é infantilidade. A criança é assim, eu só quero o que é bom para mim. Agora, quero agora. E às vezes a gente está assim, comportando como crentes imaturos, crentes infantilizados. E nós precisamos de olhar o que o Senhor quer, é o que agrada ao Pai. Lá em Salmos diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas nós invertemos, nós queremos agradar a nós mesmos. E aí não acontece nada. Porque como é que a gente não tem poder para fazer além disso, não é? Então, o profeta proclamou sentença contra esse contexto. E nesse contexto havia mentira, havia engano, que levava o povo a se desviar da verdade. Porque existiam os profetas falsos. Aqueles que falavam de si mesmos, do seu próprio coração. Mas o povo já tinha perdido a presença, então eles não tinham discernimento para saber o que era verdadeiro e o que não era verdadeiro. E ainda hoje nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque é fácil se desviar do caminho. Você sai um pouquinho aqui hoje, e se você não prestar atenção, né, esse desvio, que parecia só 1 centímetro, ele vai fazendo assim, ó, vai se distanciando. Daí a pouco já está longe e não se sabe mais onde caiu para poder voltar. Não é? Então a justiça de Deus se manifesta de várias formas. Mas o objetivo de Deus é um só, o arrependimento. Para que nós possamos arrepender e mudar a nossa mente. A nossa mente é muito influenciada pelo meio que nós vivemos, pela nossa cultura sem Deus. E a gente vai se deixando levar, como se aquilo não tivesse problema. Eu consigo, eu dou conta, eu posso. Será que pode mesmo? E aí, 2 Pedro 3,9 diz, não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, às vezes, o que parece estar demorando é porque Deus está trabalhando em nós, de dentro para fora, para gerar o arrependimento, para gerar a mudança de mente, para reconhecer quem Ele é, para reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, que é através dele, não através de nós. E cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. Então não adianta a gente pensar assim, não, eu vou na igreja todo domingo, o pastor está lá, o pastor prega, o pastor ora, então eu estou bem. Não está bem não, porque não é uma religião, é um relacionamento. É cada um de nós com Deus. É individual. Não tem como transferir essa responsabilidade. Não é porque o pai é super crente que o filho vai ser crente. Que o filho está garantido. Não tem jeito. É individual. Nós precisamos nos render. É claro que o testemunho do pai ou da mãe, ou de quem quer que seja na família, vai fazer uma grande diferença. Porque vai ter uma forma de balizar o que é e o que não é. O santo e o impuro. Mas a decisão, ela é particular. Ela é individual. Cada um de nós precisa entender esse chamado de Deus e precisa entender que vamos comparecer diante de Deus individualmente para prestar contas da nossa vida. Então Ezequiel denuncia esse contexto, esses maus pastores, que na verdade eram maus governantes, porque naquela época não existia a separação entre o governo, entre Deus, a fé e o Estado, né? Era um governo teocrático. Então os governos tinham a responsabilidade de cuidar do povo e de manifestar a glória de Deus. E Ezequiel denuncia isso, porque os governantes estavam cuidando de si mesmos, comendo a gordura das ovelhas, tosquiando as ovelhas, tirando tudo que podia para que eles mesmos tivessem uma vida regalada. Não é? Então isso significa que eles buscavam os próprios interesses e não pastoreavam o rebanho de Deus, que era o povo. Será que acontece alguma coisa semelhante hoje?
Não, né? Pois é. Mas Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele dá, já deu a vida por nós. Quem poderia fazer isso? Senão o próprio Deus. Senão o próprio Senhor que nos ama com amor eterno. Com toda essa situação, a gente olha e pensa assim, não tem mais jeito, está perdido, acabou. Humanamente sim, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que busca o arrependimento. E onde há arrependimento, há restauração. E Deus mostra isso, né? No livro de Ezequiel, no capítulo 37, no Vale dos Ossos Secos. Quando ele pergunta, pode esses ossos viverem? Só ele poderia dar a resposta. E ele diz, sim, pode viver. Então existe uma promessa de renascimento para Israel. Um renascimento que vai acontecer ao longo do tempo aí. A gente não sabe quando, para o reino milenar. Mas só o surgimento da nação de Israel foi um dos maiores milagres do século XX. Porque era impossível, humanamente falando, existir. Isso é prova da fidelidade de Deus e da veracidade da palavra de Deus. Então a glória do Senhor voltará e haverá um renovo do Senhor. As águas fluirão e vão gerar vida por onde passarem, trazendo alimento, trazendo restauração, trazendo vida, porque as águas são as águas do Espírito. Por onde ela passar vai haver vida. Amém. Nós precisamos assimilar essa verdade e nos render para que essa água chegue até nós e que flua através de nós para gerar vida. Então aquele lugar será chamado, o Senhor está ali. Nós queremos o Senhor estar ali, mas para isso é preciso passar pelo processo de arrependimento, de mudança, de rendição, de entrega. E isso é particular. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac e de Jacó, ele governa soberanamente, ele não mudou, ele é o mesmo. Então o que mudou? O que muda? O que muda é a nossa atitude, o nosso coração, a nossa observância, né, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor fez e faz por nós. Então quando a gente observa essa sequência de fatos, de situações do livro de Israel, do livro de Ezequiel, para o povo de Israel, é também para a sua igreja, é também para cada nação. Porque ele é amplo, ele é aplicável a todos nós, porque nós todos somos criados à imagem e semelhança do Senhor, e todos nós temos a possibilidade de nos render, de nos arrepender e deixar que Ele seja Deus na nossa vida. Qual que era a grande diferença entre a nação de Israel e o povo das outras nações? A presença de Deus. Ainda hoje, a grande diferença é a presença de Deus. É o favor, é o chamado, é a aliança que Deus fez com eles. Fora isso, não existe outra diferença. Qual a diferença entre a nossa vida e a vida do outro que não tem Jesus? É Jesus, é o Senhor. Porque fora do Senhor não há diferença, não é? Então, esse ponto da presença de Deus é de extrema importância. Como que está a presença de Deus na sua vida? Com o passar do tempo, o povo foi se acostumando ali. E tudo, o pecado foi ficando familiar. Cada um fazia o que queria, do jeito que queria. E achava que estava tudo bem. Porque, afinal de contas, estava garantido que o templo estava ali. Perderam a noção da presença de Deus e da santidade. E as abominações começaram a acontecer. Um pouco aqui, um pouco ali. E foi levedando toda a massa. Não é? E nós precisamos ser alertados através desse livro para a nossa vida hoje, como igreja do Senhor, como povo de Deus. Porque a gente também corre esse mesmo risco. A gente vai se distanciando. A gente ouve um comentário aqui, experimenta uma injustiça ali, e a gente vai fechando o nosso coração, e o nosso coração vai se esfriando com relação às promessas de Deus, ao chamado dele para nós. E essas circunstâncias vão nos tirando da presença de Deus. E a gente vai perdendo, esquecendo a quem pertencemos, quem é o Senhor da nossa vida. Cremos em Jesus como Salvador. E Ele é nosso Salvador. E a salvação é dada pela fé. É obra dele, é algo que vem dele. Efésios nos diz, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa parte é a parte mais fácil. Porque eu não tenho que fazer nada, eu só preciso crer. Aceitar que Ele morreu por mim, que Ele deu a vida por mim. Mas não é toda a história. Tem uma outra parte da história que é mais séria. Ele nasceu, Ele veio para quê? Para ser Senhor. A Romanos 14:9 diz, foi precisamente para este fim
que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E eu não sei se você já percebeu isso, parece que a gente está esquecendo que Ele é Senhor. A gente só pensa nele como Salvador. E aí a gente perde uma grande parte do mistério, do chamado, de quem nós somos e a quem pertencemos. Por quê? Porque ser Senhor implica em uma rendição, implica em uma submissão, implica em abrir mão de mim e aceitar que eu tenho um dono. E isso não é muito politicamente correto, aceitável. Como assim? Você tem um dono? E aí a gente não quer, a gente quer ser dono de nós mesmos. Não é? A gente quer falar que a gente tem a autoridade. E é preciso então restaurar isso aí, buscar de volta. Porque Ele é Senhor. Senhor não é um título. É quem Ele é. É quem Ele é. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor, para ser o nosso dono. Ele nos resgatou, Ele nos comprou com sangue, Ele nos tirou da lama, do pecado, da prostituição, de tudo que fosse contrário, tudo que é pecado, para nos dar uma vida nova, para nos fazer filhos. Então nós temos um dono, nós temos um Senhor. Não dá para continuar fazendo do meu jeito, não dá para continuar andando do meu jeito. Quem faz tudo do seu jeito é infantilizado, é criança, é pirracento, é birrento. E o Senhor quer uma família de filhos maduros, filhos semelhantes a Jesus, que está lá em Romanos 8:29. Então nós precisamos crescer, amadurecer. E isso implica em abrir mão do meu jeito de ser, do meu querer. Claro que nós temos características individuais. Isso não é errado. Mas eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo. A igreja do Senhor precisa se submeter ao senhorio de Cristo. E muitas vezes isso vai implicar em perdas. Perdas de quê? Às vezes de amizade, às vezes de um familiar, às vezes de um convívio, às vezes de uma festa, não sei. Às vezes de um privilégio. Por quê? Se é contrário àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então é uma questão de relacionamento sempre. Não dá para pegar um pacote fechado e aplicar sobre todos, porque não é uma religião. É vida. E é vida plena. Que Ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida nele. Amém. Não é somente um título. Então admitir que Ele é Senhor é algo sério. É algo que nos tira do nosso conformismo, da nossa comodidade. Para falar, Deus, o Senhor quer que eu faça. Como agir, como servir, como viver com o Senhor. É um aprendizado. Precisamos aprender a viver essa nova vida que Ele nos chamou para viver. Não dá para viver a nossa vida com o padrão antigo. Porque o padrão antigo não serve mais. Se servisse, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Não é? Então, quando a gente age do nosso jeito, fazendo do nosso jeito, ou o que a gente acha que é, a gente está agindo de modo infantilizado. A gente não está sendo maduro. E a maturidade com Deus não tem a ver com o tempo de crente. Tem a ver com a rendição. Tem a ver com a submissão. Tem a ver com o tanto que você ama. Não é? Ontem eu vi uma cena que eu fiquei olhando e pensando. Por que aquela mulher era tão submissa e tão serva daquele marido? Não sei nem se eu posso falar isso aqui assim, mas eu achei interessante. Ela era grata. E depois ela foi falar e falou assim, Ele me deu um nome, criou meus filhos. Então ela era grata. E por ser grata, ela fazia tudo para Ele. O que Jesus fala? Quem mais perdoou, mais amou. Será que a gente foi pouco perdoado? Será que o nosso pecado não era tão grande assim? Então tudo bem? Foi só um pouquinho de pecado, Jesus perdoou? Não. A ira de Deus estava sobre nós. Independente do nosso pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. E nós fomos livres da ira de Deus. Imagina. A ira de um ser humano já é terrível. Imagina a ira de Deus. Ele nos libertou dessa ira, para que tivéssemos vida com Ele. Então é algo muito maior do que a nossa mente consegue captar. É algo espiritual. E nós precisamos do próprio Deus para nós entendermos e nos rendermos e servi-lo com amor e com dedicação. Percebe? A coisa é muito mais séria. É muito mais sério do que a gente às vezes está acostumado a fazer. Não é? Então
Ele é Senhor sobre nós, sobre tudo, na nossa vida prática, no dia a dia. Então nós precisamos nos despojar de nós mesmos, da nossa vontade, da nossa ira, da nossa carne. Isso é tão difícil? É, claro que é. Lógico que é. Mas é isso. Foi fácil para Jesus morrer na cruz e assumir sobre si o meu pecado e o seu pecado? Não, não foi. Não existe o fácil, existe uma vida nova. Existe uma proposta de vida plena. Não é? Nós vivemos numa sociedade que está cada dia mais individualista, cada dia mais hedonista, cada dia mais se busca o prazer imediato, rápido, é o que eu quero, é o que eu acho. Não é? Todo mundo tem direitos, mas ninguém tem deveres. E nós temos deveres. Nós temos deveres para com um Deus santo e vivo, que morreu no meu lugar, que morreu no seu lugar, para nos dar vida plena e vida verdadeira. Então, o que aconteceu na época de Ezequiel é que eles esqueceram, começaram a esquecer quem é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Senhor absoluto. Ele é o mesmo Deus, mesmo Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é Senhor seu e meu hoje. Amém. E a gente precisa lembrar disso o tempo todo. Se precisa, escreva grande lá, põe lá no seu espelho, algum lugar. Ele é o Senhor, não sou eu que sou, não é você, é Ele. E Ele é Senhor de nós juntos. É verdade. De todo aquele que professa o nome de Jesus. Então não dá para ficar mais ou menos, não dá para fazer de conta que é crente. Não existe isso. Não existe. Ele sabe quem é quem. O que lá diz lá em Mateus? Muitos dirão Senhor, Senhor, e Ele dirá, não te conheço. Porque a palavra Senhor está virando um título e não uma realidade. E precisa ser uma realidade. Lá em Romanos 5,29, nós precisamos falar como Pedro e os discípulos disseram: importa antes agradar a Deus do que aos homens. A gente está muito preocupado em agradar as pessoas. Muito. E a gente precisa começar a mudar esse roteiro dentro de nós. É importante agradar a Deus. A gente não vai ser grosso nem sem educação com ninguém. Mas a gente precisa agradar a Deus. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus da vida. É Ele que fez todas as coisas e continua fazendo. Amém. E o caminho para isso é o arrependimento. É nos arrepender constantemente. Não precisa ter um pecado grande para arrepender. Arrepender de fazer a minha vontade, não a dele. E às vezes isso passa batido por nós. Porque nós vamos nos acostumando com a vida cristã. Não é? E quando a palavra de Deus é plena em nós, nós conseguimos realmente nos arrepender de verdade e nos render, existe uma promessa maravilhosa lá em Isaías 1,19, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, olha a escolha que ele coloca na nossa mão. Se quiserdes, se me ouvirdes, é particular, é cada um diante de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Amém. Amém. E é muito interessante, só um apêndice, que os médicos, os nutricionistas estão orientando a voltarmos a comer comida de verdade, comida que vem da terra. Porque já foi provado que as outras coisas que a gente come não é tão boa assim. Então comereis o melhor da terra. É o que a terra produz. Porque quem dá o crescimento, tem que ser plantado, é o próprio Deus também. São as águas dele, né? Promete lá em Ezequiel, que vai fazer fluir e fazer brotar o alimento. Então, se dependermos dele, não vai voltar aquilo que nós precisamos, que é diferente daquilo que muitas vezes a gente quer. É o que precisamos para ter vida plena e vida saudável. Mas é uma escolha. Se quiseres e me ouvirdes, se quiseres, fala. Você quer? Você quer me ouvir? Você quer fazer minha vontade? Você quer deixar eu ser Senhor da sua vida? Ou você vai continuar achando que sabe o caminho e vai por aí afora? É interessante, é simples, não é difícil. Difícil é a gente querer. Porque a gente acha que a gente sabe o caminho. A gente sabe, se a gente obedecer, porque Ele mostra o caminho. Amém? Quero deixar essa reflexão para quem está nos ouvindo lá pela internet, para quem está aqui, para mim, em primeiro lugar. Eu quero, você quer, Ele quer. O Senhor quer nos alcançar
intimamente mudar a nossa história, passo a passo. Mas é preciso que a gente queira e a gente se arrependa de fazer o nosso próprio jeito, para fazer do jeito dele. O Senhor tem misericórdia de nós. Abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir de verdade e responder de acordo. Não como criança birrenta, mas como adultos maduros, filhos maduros, que amam o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Pai, no nome de Jesus. Deus, esse é outro milagre que nós precisamos, Pai. A intervenção do Senhor em cada um de nós. Para que possamos fazer a escolha certa, escolher o Senhor, escolher a Tua palavra, escolher aquilo que o Senhor já escolheu para nós. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes achamos que sabemos e vamos por caminhos, ó Pai, de morte. Mas esta manhã, Pai, nós nos arrependemos e queremos, Pai, nos prostrar diante do Senhor, intimamente nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo o senhorio, o Teu senhorio, o senhorio de Cristo, porque foi para isso que Ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor. E nós declaramos sempre que Ele é Senhor da nossa vida. Que essa palavra seja verdade em cada um de nós. Não seja apenas palavras, mas que seja vida, que seja atitude, que seja, Deus, uma opção constante, para que sejamos maduros, filhos maduros do Senhor, alegrando o Teu coração, escolhendo Te agradar, Deus, porque o Senhor é o único Deus, aquele que importa ser agradado. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Amém, Senhor. Amém. Amém.